Olá, pessoas e outros seres, como vocês estão? Espero que estejam bem. Porque hoje nós vamos falar de um dos filmes de maior sucesso da Disney. Um dos filmes de maior sucesso no mundo, não é mesmo? E eu estou falando filme porque, apesar de ele ser uma animação, o que geralmente é considerado meio à parte dos demais filmes, ele chegou em lugares onde nenhuma animação havia chegado e ainda permanece nestes lugares onde nenhuma outra animação chegou ainda. Nós estamos falando de A Bela e a Fera, como você já viu na capa deste vídeo e, obviamente, pela decoração improvisada deste vídeo. Então eu já peço, por favor, que você deixe o like aqui no vídeo, que você se inscreva no canal se não for inscrito e que você vá comentando ao longo do vídeo o que você está achando, tá bom? Hoje, deixa eu colocar minha xícara do lado aqui. Hoje nós também iremos ter o lançamento de mais uma peça da parceria criativa com Miçangas de Amor e vamos continuar aqui a falar sobre esses filmes da era da Renascença da Disney ali dos anos 90 que foram também criados por Howard Ashman, que tiveram Howard Ashman participando de sua criação. Então, para não demorarmos mais, vamos lá. A Bela e a Fera foi lançado em 1991 e nessa época, se você está acompanhando aqui no canal, você deve se lembrar que nessa época Howard Ashman já estava internado, muito próximo, infelizmente, de seu falecimento, o que ocorreu ainda em 91, o que o impediu de participar até o fim e devidamente das finalizações de A Bela e a Fera. Desculpa que tinha um bicho na minha agenda e eu me perdi aqui. Inclusive, se tiver um pouco de instabilidade nos adereços, é por causa do vento, tá? Que eu gravo ao ar livre. E são quase 7 horas da manhã neste momento. Howard Ashman não conseguiu trabalhar fisicamente, né, pessoalmente, na finalização de A Bela e a Fera, e também não pôde participar do lançamento do filme. Inclusive, o Oscar que A Bela e a Fera ganhou foi entregue póstumamente ao Howard, e foi o namorado dele, o Bill Loud, que recebeu ao lado do Alan Menken. Bom, eu já falei um pouquinho sobre, né, o início das produções, da criação de Bela e a Fera no vídeo do Howard Ashman, mas eu vou retomar aqui mais um pouco, só para concluir esse início, né, das premiações. E eu comecei falando que a Bela e a Fera chegou em lugares que nenhuma outra animação havia chegado, e talvez continue em um lugar onde outras animações ainda não chegaram. A Bela e a Fera, ela foi indicada. Ela teve várias indicações, ela ganhou o prêmio de melhor canção original por Beauty and the Beast, né, a música tema. Sentimentos são como uma canção para a Bela e a Fera. Em inglês, obviamente, que é a língua original do filme. Mas ela teve outras indicações ao Oscar, né, do ano em que foi lançado. E uma delas foi de melhor filme, foi a primeira animação a ser indicada como melhor filme, junto de filmes que a gente chamou de live action. Para vocês entenderem essa diferença, filmes de animação são os desenhos animados, tá? Antigamente, ainda hoje existe, tanto é que existe a categoria nas premiações de melhor animação, mas havia uma grande distância entre filmes normais, filmes com pessoas encenando ali, e filmes de animação. Havia um preconceito contra os filmes de animação. Ainda não era visto como um filme para qualquer pessoa. Era muito considerado um filme infantil. Foi sim a Disney, especialmente com A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, que foi desconstruindo essa ideia. E a Pequena Sereia já havia ido pro Oscar, mas especialmente A Bela e a Fera ter ido para o Oscar e ter sido indicado a melhor filme ajudou muito a quebrar essa visão. E hoje em dia, por mais que ainda exista esse preconceito contra animações, já é bem menor, né? Hoje em dia não é tão incomum um adulto estar falando sobre animação. Pelo contrário, existem
teses, né, de mestrado, de doutorado, enfim, sobre determinadas animações. Mas enfim, isso foi grandemente a Disney, essas premiações, especialmente a Bela e a Fera, foi muito importante para tirar esses preconceitos. Bom, mas o que tinha de tão especial nesse filme, né? É óbvio que quase todo mundo conhece a Bela e a Fera, já assistiu a Bela e a Fera, se não assistiu a animação, assistiu o live action mais recente, 2017. Mas o que existe de especial nesse filme, né? Porque às vezes a gente assiste um filme e a gente não pensa, né, no que existe por trás, nas camadas do filme, especialmente quando a gente é criança, né? Bom, A Bela e a Fera era um trabalho estava sendo um trabalho um tanto quanto complexo para Disney. No início da criação de A Bela e a Fera, eles sempre rascunhavam, jogavam fora, rascunhavam, jogavam fora. Quando eles chamaram, depois do sucesso de A Pequena Sereia, a Disney então encaminha o Howard Ashman para a produção de A Bela e a Fera, porque eles queriam dar um jeito à Bela e a Fera, porque não dava jeito à Bela e a Fera. E o Howard chega e encontra sim muitos rascunhos, mas uma história que para ele não estava fazendo muito sentido e que não tinha muito uma cara de Disney, uma cara de conto de fadas e uma cara de musical, porque a gente sabe que o Howard Ashman era um homem do musical, né? Era um homem da música. E isso é muito interessante, que os rascunhos originais, alguns dos rascunhos onde aparentemente o Howard chegou e estava nesse ponto, retratavam um príncipe antes, né, da maldição, antes de se tornar uma fera. Um príncipe muito, mas muito parecido com o príncipe que a gente tem no live action. A época, as roupas, aquelas perucas, né, que seria mais ou menos uma época antes da Revolução Francesa. Ali, século XVII, século XVIII, 1600, 1700. Inclusive, situado... Na animação não fica tão claro assim, apesar de em Be Our Guest eles falam, né? Aqui é a França. Mas no live action fica muito mais forte de que a história se passa na França. E ali os trajes lembram muito os trajes usados na corte francesa nessa época, inclusive na época de Maria Antonieta. E no documentário, se não me engano, no documentário, tanto no Acordando a Bela Adormecida quanto Howard, os dois disponíveis no Disney Plus, a gente tem esses rascunhos iniciais da Bela e a Fera, e a gente vê o príncipe, né, o príncipe fera, que se chama Adam. Tá, pra quem não sabe, o príncipe se chama Príncipe Adam. É um dos nomes da Disney que ninguém sabe, igual o nome da Rainha Amada Branca de Neve, que é Grimhild. Ninguém sabe que ela chama Grimhild, mas ela chama Grimhild. Ela chama Príncipe Adam. Ele muito parecido com o que foi mostrado no live action. Isso eu achei muito interessante, tá? Porque no live action eles conseguiram introduzir esses outros elementos que fazem parte da história do filme, mas sem descaracterizar a história que foi finalizada e que foi pro grande público, né? Que nós conhecemos. Enfim, o Howard chega ali e ele começa, então, ele junto com o Alan Menken e, obviamente, com toda a equipe, a transformar aquilo, a transformar aquela história e a torná-la o que a gente conhece hoje. Por mais que no final, né, da produção e do lançamento de A Bela e a Fera, o Howard já estivesse internado durante todo o processo deste filme, ele participou sim do filme. Inclusive, existe também, como eu falei no vídeo dele, eu falei no vídeo da Pequena Sereia, que foi o último vídeo aqui do canal, que existem sim as pessoas que acreditam que, olha só, a capa do livramento, o estojo voando, estão vendo? Vou colocar essa xícara aqui, o estojo, de que o Howard colocava sim no seu trabalho, nas suas músicas, coisas de sua vida, tá? Eu acho que em Aladdin, tem um spoiler, isso fica um pouco mais claro, mas aqui em A Bela e a Fera, a gente tem novamente o quê? Aquela personagem que é diferente, que é estranha, que não se sente confortável onde ela está, né? No caso, a Bela. A Fera também, tá? Mas a princípio a gente tem a Bela.
A Bella, ela é tida como estranha na vila, ela não se encaixa. Isso é a música inicial do filme, né? Bella, né? Que é aquele bonjour, bonjour, que eles vão apresentando a Bella. A música inteira é sobre isso. Essa é a música do I Want, né? O que eu quero, que é a música que o Howard trouxe pra Disney, esse conceito de que todo filme musical tem que ter uma música em que a protagonista canta o seu desejo e o que é a essência desse filme, né? Do que ele quer. Ela fala, ela quer mais do que aquela vida do interior, ela quer viver grandes aventuras no grande mundo. Então ela se sente deslocada sim na vila, mas as próprias pessoas da vila fazem com que ela se sinta assim. E depois, mais pra frente, a gente percebe que a fera também. Claro que numa outra forma, porque a fera mereceu, né, muitas aspas, aquele castigo da feiticeira, né, da Enchantress, da encantadora. Mas ele também se sente assim, tanto que ele e a Bella, no live action tem uma cena deles que a fera fala que sempre que ele chega em algum lugar onde estão ali os criados do castelo, a alegria morre. E ela fala que na vila dela também é assim com ela. Então a fera também se sente deslocada, né? Ela também se sente monstruosa. E a gente tem esses personagens, então, que é uma das características da era da Renascença, nos anos 90. Temos vídeo aqui no canal, inclusive. A gente tem isso, então a gente de cara se identifica com a Bella, né? E por que não a gente também identifica o Howard, né? Porque o Howard era um homem gay que possuía o vírus da HIV. Então ele também se sentia deslocado numa sociedade homofóbica, preconceituosa, que achava que HIV era uma doença espalhada pelos gays, né? O câncer gay. Então a gente tem esse sentimento. Inclusive dizem, tá, também não é uma informação oficial, de que a música Kill the Beast, que é a música Mate a Fera, que o Gaston e toda ali a aldeia cantam, quando eles descobrem que a fera existe, vão até o castelo da fera para matá-la. Dizem que foi uma música escrita pelo Howard para representar essa caça que as pessoas com AIDS estavam sofrendo. Era assim que a sociedade os via, como monstros que deveriam ser mortos, que deveriam ser extintos. E realmente é uma música muito forte. E o interessante é que, assim, o início dessa cena é o Maurice, o pai da Bella, sendo lá colocado na ambulância para ser internado num manicômio, né? Então a gente tem toda a vila indo até a casa do Maurice para prendê-lo. O início dessa caça na vila é para o Maurice. Eles estão caçando o Maurice, o pai da Bella, por ser louco, por ser diferente. Então a gente também aí tem uma outra representatividade, né? Como as doenças mentais, ainda hoje, em todos os seus níveis, em todo o espectro de saúde mental, como as doenças mentais, os distúrbios, os transtornos mentais, são vistos assim como as pessoas que os possuem são vistas como pessoas que são inúteis, né? E que são perigosas. E aí a vila vai até o Maurice, depois a Bella chega, o salva, mostra a fera para poder salvá-lo. E aí o ódio e o preconceito das pessoas da vila, incitados sim pelo Gaston, se voltam contra a fera. E aí a gente tem a música, né? Que é uma música que transforma a fera no pior dos monstros, que vai atacar a aldeia, que vai roubar as crianças para matá-las. E a vila tem que se unir, tem que matar a fera para poder defender as suas vidas, as suas esposas, as suas crianças. É isso que a música canta. Ou seja, é um ódio preconceituoso, porque eles nem acreditam no que a Bella fala. A Bella fala que a fera não é assim. E aí tem outro ponto interessante, porque o Gaston fala que aquele espelho, e isso no live action é muito forte, é feitiçaria, é bruxaria, e que a Bella está enfeitiçada, que ele não imaginava que o poder da magia negra seria tão forte sobre uma pessoa a esse ponto.
E aí a gente tem o quê? Mais pessoas excluídas, mais pessoas que sofrem preconceito representadas. Nós temos bruxas, pessoas que praticam religiões que não são o cristianismo, que são diferentes do cristianismo tradicional, e também negros, porque o conceito de magia negra ser algo ruim está sim conectado ao racismo, tá? Não vou me aprofundar aqui, se vocês quiserem a gente faz um vídeo. Então, só na cena e na música do Kill the Beast, do Mate a Fera, a gente tem todas essas referências a, sim, a pessoas que sofrem preconceito, que são excluídas socialmente e que são consideradas como monstros, como pessoas que devem ser eliminadas. Enfim. Só aí a gente já consegue perceber que tudo bem, é um filme para criança, mas também é um filme para adulto, né? E essa é a característica dos filmes da Disney desde sempre. São filmes para todo mundo, né? E das animações em geral. Animações são para todo mundo. Claro que existem umas específicas bem infantis, assim como existem umas que são só para adultos. Mas a grande maioria das animações são para todo mundo. Enfim, apesar de toda essa carga, né, que existe, essa carga pesada e representativa, que a gente pode sim interpretar, por que não? Fica um pouco a nosso critério, né, já que não é oficial, de que o Howard colocou sim o que ele sentia ali. E especialmente essa parte do Mate a Fera, porque o Howard estava morrendo. Ele sabia que ele estava morrendo enquanto ele produzia a Bela e a Fera, enquanto ele estava ali na equipe que produzia a Bela e a Fera. Então essa música, pelo menos pra mim, se torna mais significativa e forte, porque ele estava sentindo isso, né? Enquanto todo mundo falava que as pessoas que tinham AIDS, HIV, tinham que morrer, porque eram as culpadas, né, desse vírus maldito que estava sendo, né? Engraçado que hoje, a gente tá vivendo algo parecido, hoje, ano 2021, a gente tá vendo algo parecido, né? Porque no início, e recentemente eu escutei que ainda existe esse preconceito de que o vírus que está sendo, né, que está acontecendo no momento, que esse sim é um vírus que qualquer pessoa pode pegar, diferente da... Qualquer pessoa pode pegar na AIDS, só que a AIDS, como eu falei no vídeo do Howard, é uma doença sexualmente transmissível, então você precisa ali realizar o ato sem as devidas precauções, ou então ter o contato ali sangue com sangue, sem devidos cuidados, para você contrair. É qualquer pessoa, mas existe uma situação específica, o vírus atual não. E aí, a possível origem do vírus, o país de onde possivelmente o vírus atual surgiu, está sendo como culpado, né? E aí os costumes desse povo estão sendo acusados como as causas da existência desse vírus. E esses costumes devem ser destruídos. Por quê? Porque são costumes de um país no Oriente, são costumes diferentes do nosso. E os nossos costumes são os únicos que são bons, é nós, pessoas aqui brancas do Ocidente, né? São os únicos costumes bons que existem, né? Que são válidos. Enfim. Apesar de toda essa carga, né, de A Bela e a Fera, é uma história que a gente pode... É uma história de amor muito simples e uma história de amor muito bonita, tá? O que acontece? A gente tem um amor que não é à primeira vista. Pelo contrário, né? Eu não vou entrar no assunto da síndrome de Estocolmo, tá? Porque eu não gosto dessa ideia, a Bela e a Fera. Acho que não cabe. A Bela é presa, a princípio, sim. E o interessante é que eu nunca enxergo a raiva da Bela contra a Fera como um preconceito por ser um monstro. É claro que ela se assusta a primeira vez que ela vê a Fera, né? O rosto da Fera. Mas ela não gosta da Fera a princípio porque a Fera prendeu o pai dela e depois a ela, né? O que é completamente justificável. Mas a prova de que o preconceito da Bela não é sobre a aparência da Fera é de que ao longo do filme, nas músicas que são cantadas, a Bela sempre fala que ela não imaginava que ele fosse gentil e que ele fosse agradável, porque ele era cruel, ele era mal educado a princípio. Ela nunca menciona a aparência da Fera. Então a Bela, ela nunca teve o preconceito, né?
E o amor dos dois é construído ao longo do filme. Diferente dos amores anteriores da Disney, que eram à primeira vista. E eu acho que isso também faz parte do sucesso do filme. É um humor mais real, né? Afinal de contas, quase sempre quando a gente se apaixona e vive um relacionamento com alguém, esse alguém, de momento a gente percebe que esse alguém não é perfeito como a gente idealizou, né? E cabe a nós escolher se a gente quer continuar com essa pessoa, se a gente quer desistir dessa pessoa, ou se a gente quer continuar com essa pessoa. E aí a gente tem que entrar ali né, conversar com essa pessoa, mas também com a gente mesmo, porque às vezes a gente tem que relevar certas coisas, ceder em outras situações, conversar com a pessoa, apontar, né, o que no nosso ponto de vista é um erro, que está atrapalhando, enfim. Então isso é muito próximo da nossa realidade. Diferente do amor à primeira vista da princesa lá, que o homem beija ela e olha, gostei de você. Né? Nada contra, adoro esse filme, mas, né, enfim. Eu acho que esse sim é uma parte do sucesso. Assim como, obviamente, esse é um filme realmente musical, porque enquanto a Pequena Sereia tinha praticamente 4 músicas cantadas ao longo do filme, esse filme tem várias músicas. Esse filme é realmente um filme musical da Broadway, porque ele tem sim muito mais. Eu acho que o Howard e o Alan conseguiram ter mais liberdade para trabalhar mais o lado musical do filme. É lindo como a música instrumental vai guiando a cena. É a mesma música que no final daquela cena se torna uma música cantada com falas. É lindo como a gente é conduzido por esse filme através das músicas. Eu amo isso. E eu acho que isso também faz parte do grande sucesso de Bela e a Fera. Pra gente finalizar aqui, acredito eu, não vou falar do Gaston, porque até hoje a gente tem um monte de Gaston por aí. Tá, vou falar rapidinho. A forma como o Gaston lidera aquele povo contra a fera, contra o Maurice, depois contra a fera, é muito similar com grandes líderes que a gente tem, né? Eu falei sobre isso num dos vídeos da série que eu fiz sobre a Corcunda de Notre Dame lá no meu Instagram, de como sempre nós temos uma pessoa representando um ideal preconceituoso, extremista, que guia as pessoas. O Gaston era visto como um herói na vila, um herói errado, né, de forma errada, mas ele era visto, ele era considerado. Então quando ele fala todo mundo acredita, todo mundo vai atrás, né? É o que a gente chama ultimamente de gado, né? E nós temos muitos Gastons em vários âmbitos religiosos, políticos, sociais. A gente tem vários Gastons, várias pessoas que são consideradas heróicas, divinas até, quando na verdade são só pessoas com ideias ruins, prejudiciais, que nos guiam pro pior. Enfim, para finalizar aqui, o Howard e o Alan tinham criado uma música pro filme que chamava Human Again, Humano de Novo, que não entrou no filme, mas entrou depois em algumas edições do filme. Eu assisti recentemente, né, novamente pelo Disney Plus, não vi essa cena, mas parece que em alguns DVDs, edições especiais, tinha essa cena, mas você encontra no YouTube a cena dessa música, onde ali os objetos, né, os empregados do castelo, aquele povo que a gente ama, eles cantam essa música, cantando o seu desejo de voltar a ser humano. Que também é uma música do eu quero, né? Uma música onde o protagonista, onde o personagem canta o seu desejo. Isso é interessante. Nós temos 2 dessas músicas, né? Quando essa cena é inclusa. E é muito interessante porque é um paralelo que fazem também com a questão do Howard, né? O Howard, ele estava debilitado, ele estava perdendo a possibilidade de viver, ele estava perdendo sentidos, funções, aquilo que nos caracteriza como seres humanos. Então muitos acreditam que essa música também era muito forte para o Howard, por representar esse desejo de voltar a ser humano, né? No momento onde ele estava cada vez mais definhando, cada vez mais debilitado. Então ele desejava voltar a ser humano. Enfim. Bom, gente, então a gente tem um outro elemento nesse filme, que a Bela tá segurando aqui, inclusive,
é um... Enfim, vocês viram ali. Que é um elemento muito importante, simbolicamente falando, que é o quê? É a rosa da Bela Fera. A rosa encantada, que a feiticeira dá para a fera, porque foi aquela rosa que a fera negou, né? Ela daria aquela rosa em gratidão à ajuda que ela recebeu do príncipe. O príncipe não ajudou ela, então ela transformou aquela rosa no símbolo para a maldição da fera e do castelo. Quando a última pétala caísse daquela rosa, ele seria fera para sempre e o castelo seria, né, os empregados como objetos para sempre. E ao longo do filme a gente vai vendo aquelas pétalas caindo e no live action a gente vê como isso afeta os empregados, eles vão se transformando, ficando mais rígidos. E aí essa rosa tornou-se um símbolo. E é muito interessante porque a rosa, ela sempre foi ligada à magia, a magias da natureza, né? Por ser uma flor muito linda, por ter o seu perfume, sempre foi ligada à juventude, então tê-la como uma contagem de tempo é muito inteligente, até porque é uma flor tão linda, tão adorada, né? Quase no mundo todo, pelo menos onde essa flor é originária, né? Natural. Ela é muito adorada, né? E a gente tem esse filme ela como algo ruim, porque é ela que marca o tempo final, o tempo limite. E a fera protege ela, não porque a fera ama, porque ela não quer que a flor morra, né? Então é muito interessante como a rosa foi transformada nesse filme. Mas é muito bonito no live action, na cena final, quando a feiticeira, que a gente tem ela no live action, né? Ela usa as próprias pétalas da rosa para criar a magia que vai desfazer a maldição que ela lançou. Então a rosa retorna com esse significado de renascimento, né? De juventude também. Inclusive em High School Musical, The Series, a série original da Netflix, Eita, falei a concorrente! Da Disney Plus, que seria ali, né, uma homenagem à trilogia High School Musical. Eles encenam na segunda temporada o musical de Bela Fera. E existe uma música original pra Rosa que é muito linda, que fala como ela se sentiria não humana, né, presa ali pela fera. Bom, eu trouxe também a Rosa para falar desta linda pulseira da Miçangas de Amor, a pulseira Rosa Encantada, que a gente criou juntos, a nossa parceria criativa. Ela traz o vermelho, né, a cor da rosa da Bela Fera, e aqui a gente traz uma rosa em cor azul, que é a cor usada pela fera, para representar que essa rosa está intimamente conectada à fera. Mas não só isso, também para nos lembrar da transformação que a fera passa, não da transformação de fera para homem, mas a transformação interna, de como a fera vai mudando internamente através da convivência com a Bela, né? Ela vai mudando de livre e espontânea vontade, apesar de haver a pressão, né, da ser a garota para quebrar a maldição, mas porque a fera vai se apaixonando pela Bela. E é esse amor que vai fazendo a fera perceber de que não estava sendo muito legal e de que algumas coisas precisavam ser mudadas. Então essa pulseira nos remete a essa magia, né? A magia da transformação, de como nós podemos nos transformar interna, externamente, e para ser pessoas, não diria melhores, mas para sermos quem a gente quer ser, para quem a gente deseja ser, para quem a gente nasceu para ser, não é mesmo? Enfim, é uma pulseira muito linda, muito delicada, eu acho que traz muita essência do filme. E já vai estar lá disponível na Miçangas de Amor para você pedir, para você comprar desse jeitinho ou de outro jeito, se quiser mudar a cor da miçanga, a cor da flor, se quiser acrescentar alguma coisa, acrescentar uma outra flor, de repente, para representar o casal, a Bela e a Fera, você fica livre, você sempre pode personalizar suas peças em Miçangas de Amor, tá bom? Então acho que é isso por hoje. Em breve teremos novo vídeo com mais um filme da Disney, que eu já dei um spoiler no meio desse vídeo, com mais uma peça maravilhosa de Miçangas de Amor da nossa parceria criativa, para tornar a sua vida um pouco mais mágica com a magia das histórias Disney. Eu pus a mão aqui, talvez tenha coisado o áudio. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo se tiver alguma dúvida, alguma coisa.
Curtam o vídeo, por favor, se inscrevam no canal e compartilhem para quem gosta de Bela Fera, de Disney e para quem quer também ver essa linda pulseira, tá bom? Tchau!